Olá pessoal, hoje eu vou estar explicando como realizar o deploy de uma aplicação que utilize o Vue.js no front-end e o Spring Boot no back-end. Então o exemplo criado ele é bem simples, nós temos duas páginas. Na primeira página, se você clicar em requisição, o texto Hello aparece em vermelho. Na segunda página, se você clicar em requisição, o texto World aparece em primeiro. Então na primeira aparece Hello World, na segunda ao contrário aparece World Hello. Então, o Vue.js ele está consumindo uma API que está feita em Spring Boot, tem apenas dois métodos. O primeiro método retorna o hello e o segundo método retorna o world. Então, está tudo rodando localmente, ou seja, utilizando o localhost. Nós iremos fazer toda essa aplicação, o back e o front-end executar online. Então, como é que vai funcionar isso? A gente vai utilizar a plataforma Heroku para realizar esse deploy. E vamos começar a fazer o deploy do back-end, que é a parte mais simples. Primeiro você entra na sua conta, clica em Create New App e escolhe o nome do seu aplicativo. Um detalhe importante nessa etapa: o nome do aplicativo a ser escolhido é o nome que vai ser colocado na URL. Então, ele tem que ser único, ele não pode ter letras maiúsculas, não pode ter underline e também não pode ter espaços. Tem que ser um texto direto. Porém, ele pode ter hífens. Opa, deu um erro aqui, só um instante. Continuando. Então, o nome que vamos escolher para essa aplicação Spring vai ser Spring Boot, exemplo, deploy. Vamos criar um novo aplicativo e clicar em deploy. E veja que o Heroku ele já disponibiliza três opções para a gente: o GitHub, que dá para você utilizar o seu repositório para fazer o deploy, o Heroku Git e essa última opção daqui. Nós iremos utilizar a primeira opção. Então, primeiramente, você precisa ter o Heroku CLI instalado na sua máquina, que você pode baixar e instalar a partir desse link daqui, seguindo o tutorial. Mas, para não ficar um vídeo tão longo, eu vou partir direto para o funcionamento do deploy. Então, primeiramente, você precisa entrar no terminal e fazer o login com o Heroku, escrevendo Heroku Login. Fazendo isso, vai aparecer uma mensagem que você deve apertar Enter ou Q, caso não queira fazer o login mais. Apertando Enter, irá abrir uma nova aba no seu navegador e essa aba irá pedir o seu usuário e senha. Como eu já estou logado no sistema, ele não vai me pedir usuário e senha, basta eu clicar em Login e tudo já está autenticado. Basta fechar agora essa aba e já estamos logados na nossa conta. Agora nós precisamos entrar no repositório da nossa aplicação Spring Boot. No caso, a minha aplicação está na área de trabalho, então eu vou entrar no desktop e na aplicação Spring Exemplo. Uma vez aqui, nós precisamos inicializar essa pasta com o GitHub, com o Git. Então vamos escrever o git init e em seguida indicar o repositório do Heroku em que essa pasta será colocada. Basta copiar esse link que o Heroku disponibiliza para vocês, colar no terminal e dar um Enter. Opa, tem um erro aqui. Pronto, veja que o endereço remoto já foi colocado corretamente. Em seguida, vamos criar o primeiro commit, escrevendo git add git commit -am para adicionar a mensagem. E por último, git push. Nesse push, nós vamos utilizar o Heroku como origem e o master como o próprio master. Clicando OK, o repositório vai ser enviado para o Git do Heroku e perceba que ele automaticamente detecta o aplicativo que você está usando e ele vai injetar todas as dependências necessárias, como está acontecendo nesse monte de texto agora na tela,
E uma vez instaladas, ele vai servir essa aplicação como se estivesse online. Então, nós vamos ver que a plataforma ela vai disponibilizar um link para acesso da nossa aplicação, e o link ele vai ser justamente utilizado com o nome que a gente escolheu aqui em cima. No caso, eu escolhi o Spring Boot Exemplo Deploy. A plataforma ela vai disponibilizar um link com um https Spring Boot Exemplo Deploy Heroku.com. Então, acessando a nossa plataforma, veja que já apareceu a mensagem inicial de um projeto Spring. Como eu defini as rotas como /hello e /world, se eu escrever /hello nesse endereço, ele irá retornar o texto hello. Se eu digitar o texto world, eu estou acessando outro método da minha aplicação. Então ele vai retornar o texto world. Ou seja, nosso back-end já está online com sucesso. Então basta fechar essa pasta para a gente conseguir fazer, para continuar com o exemplo. E agora vamos realizar o deploy do front-end. Lembrando que ele está programado em Vue.js, e o Vue.js ele utiliza Single Page Application. Nesse exemplo eu estou utilizando Single Page Application, e a lógica da Single Page Application é que nós utilizamos componentes e rotas para que esses componentes sejam acessados, e injetamos esse código HTML dentro do componente e ele é colocado na nossa página principal como Single Page Application. Porém, quando nós fazemos o deploy com Single Page Application, é necessário uma configuração diferente para que o acesso aos componentes seja possível. E para isso ser possível, nós vamos adicionar duas bibliotecas diferentes no package.json. Começando pela Connect History API Fallback e o Express. Então nós vamos instalar npm install -save Connect History API Fallback e Express. Executando esse comando, o npm já vai adicionar nas dependências essas duas bibliotecas. Como eu já tenho instalado, eu só estou colocando novamente para exemplificar melhor e vocês não errarem o comando. Então ele já vai adicionar as duas dependências. E agora vamos adicionar dois comandos diferentes aqui no package.json. Acima das dependências, que é essa aba daqui, nós vamos colocar dois comandos embaixo do link. O primeiro é o post install. Ele vai servir para executar o npm run build quando o deploy estiver sendo realizado, porque assim a gente garante que a versão que vai entrar na produção é a mais atual do nosso projeto. Em seguida, vamos executar node server.js. Server.js vai ser um arquivo que a gente já vai criar, e esse arquivo ele vai ser responsável por iniciar um servidor do Vue.js. E aí o server.js vai utilizar as duas bibliotecas que nós acabamos de adicionar. Então como funciona? Nós vamos adicionar, vamos chamar as bibliotecas necessárias, ou seja, o Connect, History API Fallback, o Express e o Path. Vamos indicar qual será o folder para a produção. Então, o folder de produção será o dist, que é por padrão o diretório de produção do Vue.js. Vamos utilizar o modo History do Vue.js. Esse modo History ele está sendo utilizado graças à biblioteca Connect History API Fallback que nós instalamos aqui em cima. Vamos indicar o arquivo index.html, que será utilizado como página inicial da nossa aplicação front-end. E por último, iniciar o servidor Express, no caso na porta 9090. Antes de dar o deploy, é importante lembrar que, como não estamos mais utilizando o modo de desenvolvimento, vamos utilizar o modo de produção, o back-end a ser utilizado não será mais o localhost,
Então é necessário trocar esse endereço pelo endereço do back-end que acabou de ser colocado no ar. Então vamos entrar aqui no Heroku, abrir a aplicação de Spring Boot, abrir o aplicativo, copiar seu endereço, já podemos fechar essa aba e substituir pelo endereço do localhost do nosso front-end. Colocar em todos os locais em que estejam utilizando a API. Muito bem, com isso temos todo o necessário para que o deploy seja realizado. Então já podemos minimizar o Visual Code, abrir o terminal e abrir o dashboard do Heroku. Novamente, vamos criar um novo aplicativo. Vou chamar ele de Vue.js exemplo deploy. Vamos utilizar o Heroku Git. Então, primeiramente, nós precisamos no navegador navegar até a pasta do nosso front-end. Então, por exemplo, se eu estivesse na raiz do meu diretório, ele abre por padrão nessa pasta. Então eu ia ter que entrar no desktop e entrar no Vue.js exemplo. Essa pasta pode variar dependendo de onde você criou. Então é importante você lembrar o local, o diretório da pasta do front-end. Então aqui nós vamos inicializar o repositório como Git. Vamos indicar qual vai ser o aplicativo Heroku que vai receber o deploy. Lembrando que não é necessário mais fazer o login com o Heroku, porque a gente já fez o login anteriormente com o deploy do back-end. E aqui a gente vai fazer o primeiro commit. Git add, git commit -am, first commit, e dar o push para o repositório remoto do Heroku como origem e o master como destino. Como vocês observaram, devem ter observado no deploy do back-end, o Heroku já identificou o projeto Java. Nesse caso, ele vai identificar um projeto Node e vai instalar as dependências do package.json e irá executar os comandos que nós designamos no package.json. Então, primeiro ele irá executar o npm run build, ou seja, ele vai dar o build do nosso projeto, deixando na versão mais atual para a produção, como está sendo feito aqui. Após o build, ele vai instalar todas as dependências e irá executar o Node Start Server, o Node Server, que irá criar o servidor para a nossa aplicação. Isso tudo online. Então, quando todos esses comandos eles terminarem, o Heroku ele vai disponibilizar um endereço remoto para que nós possamos acessar a nossa plataforma, o nosso front-end, e que ele já vai estar funcionando com todas as rotas designadas no route.js. Então, ele terminou aqui de executar o deploy. Acessando a pasta, o endereço que o Heroku disponibilizou, podemos observar que o endereço remoto ele já está funcionando. Então, se eu clicar na página 1, ele vai abrir justamente o que foi mostrado no exemplo. E se eu clicar em requisição, a requisição ela irá seguir para o endereço remoto do back-end que nós também demos deploy. Com a página 2, funciona da mesma maneira. Lembrando que os arquivos do exemplo vão estar disponíveis no GitHub e eu vou colocar o endereço do Git, do repositório na descrição do vídeo. É isso, galera. Valeu, falou.